Pessoal, vamos para os principais fatos desse dia, dessa quinta-feira. O Senado aprovou nesta tarde a MP dos Ministérios. Com 51 votos favoráveis, 19 contrários, os parlamentares reafirmaram a escolha da Câmara, resgataram o governo que já estava ali se afogando com a possibilidade de mais uma derrota. Antes de qualquer coisa, quero trazer para o nosso debate o que disse Lula sobre possível articulação para que isso fosse aprovado. Vamos ver. Quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. E ontem eu fiquei surpreso como a votação de ontem foi tratada. Inúmeros meios de comunicação passaram para a sociedade a ideia que o governo estava destruído, que o governo iria ser massacrado, que o Congresso não ia aprovar. Quando chegou a partir das 6 horas da tarde, todos aqueles que falaram do massacre, da destruição, começaram a falar da vitória do governo. Eita, foi simples desse jeito, Gustavo Segré? Qual vitória? Eu lembrei da Dilma de novo. Quem ganhar pode perder, quem perder pode ganhar. O Lula está explicando como que foi uma vitória do governo, e não foi uma vitória do governo. Aliás, já não tinha sido na aprovação da Câmara. E agora, no Senado, o que se observa é que muitos partidos que parecem ser aliados não são tão aliados assim. Surpreendeu alguns do PL, que votaram favorável para essa questão. Mas, de qualquer maneira, é uma aprovação em que o governo buscou 10, conseguiu 5 e comemora como uma vitória esses 5 em lugar de lamentar pela falta dos outros 5 para chegar aos 10. De qualquer forma, me parece interessante que ficou muito claro. O governo do Lula vai ter que colocar muito dinheiro e muito poder para o Congresso para conseguir aprovar as coisas realmente importantes. Fábio Piperno, o Lula coloca ali como se a mídia estivesse dizendo que há uma derrota por falta de articulação, uma fala da mídia na boca do presidente Lula. Mas o que há de notícias, de análises, é baseado no que dizem os próprios presidentes da Câmara e do Senado, principalmente o presidente da Câmara, dizendo que há uma dificuldade grande de articulação com o governo federal e que, se ele não melhorar isso, cada vez mais ficará difícil aprovar pautas importantes. Você considera vitória do governo e uma narrativa, como menciona o presidente Lula, sobre a situação, a relação do governo com o Congresso hoje? Foi uma vitória do governo, inicialmente, boa tarde, mas vejam bem, quando um time grande, às vezes, vai jogar contra um time pequeno, você espera uma vitória tranquila. E essa foi uma vitória apertada, um 3-2 aí e tal, e não deveria ter sido assim, deveria ter sido mais suave. Por quê? Por vários fatores. Em relação aos erros do governo, é cada vez mais evidente que o grande articulador, talvez o único articulador competente que o governo tenha, é exatamente o presidente Lula. Então, quando ele se afasta um pouco do jogo e terceiriza isso, tudo pode acontecer, inclusive nada. Porque realmente é ele quem consegue negociar, é ele quem consegue alcançar os objetivos que o governo se coloca. Segunda coisa, em relação ao que disse o presidente da Câmara, veja, o presidente da Câmara hoje, por exemplo, está cheio de investigação atrás dele, inclusive aliados, flagrados aí em situação. Coincidentemente, muito dinheiro, muito dinheiro no cofre, uma coisa constrangedora. Aí vem a questão que talvez o presidente tenha incluído de forma, na minha avaliação inoportuna, o que ele chama de a mídia. Não é assim. Veja, de fato, eu disse ontem aqui, o Brasil saiu de um presidencialismo de coalizão para um parlamentarismo de extorsão. Essa é a regra do jogo, infelizmente. Só que eu acho que muitos dos analistas não podem normalizar o que eles chamam de falta de articulação do governo. O que significa esse eufemismo, falta de articulação do governo? Que é muito, inclusive, citado pelo presidente da Câmara. É falta de pagamento do governo. Eles querem dinheiro, cargo, vantagem o tempo todo, desse tipo de reação
pavloviana, sabe aquela coisa do reflexo, do reflexo condicionado. Põe o cargo aqui pro cachorrinho ir lá babando atrás, enfim, salivando atrás. O que é isso? Inclusive, a gente vai falar da recriação da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que pode servir, inclusive, para ofertar mais cargos políticos para esses partidos que poderiam compor a base de Lula. É daqui a pouquinho. Alan Gani, só que foi no apagar das luzes e, diferentemente do que ocorreu na Câmara, no Senado foi uma votação assim, rápida. Teve o relator Jacques Wagner do PT, ou seja, o presidente do Senado já colocando de uma forma um pouco mais agradável para o governo essa discussão. Como é que você vê a diferença entre ambos e que recado isso dá para o governo Lula? Eu vejo que foi uma vitória de pirro, ou talvez uma derrota por 2-0 e não uma derrota tão humilhante do governo. Por que eu falo isso? Por que derrota? Se passou. Passou. Mas passou a um custo grande, Evandro. Passou com o esfacelamento do Ministério do Meio Ambiente, onde esse Ministério do Meio Ambiente ele é desmembrado e uma parte vai para o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional. Agência Nacional de Águas indo para lá, recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos indo para lá. Quem comanda esse ministério é o Valdez Góes, do PDT, mas sobre influência do União Brasil, porque ele foi colocado lá a pedido do União Brasil. Uma outra parte do Ministério do Meio Ambiente vai para o Ministério das Cidades, sob o comando do MDB, sobre influência de Davi Alcolumbre. E a gente está falando de 2 ministérios cujo orçamento é maior do que 15 bilhões de reais, entre 15 e 20 bi. É muita grana. E como você bem mencionou, que a gente vai tratar daqui a pouco, a recriação da FUNASA também, abrindo espaço ainda mais para o Centrão. Então, é uma derrota, sim, para o governo. O governo está tentando maquiar e dizendo que não perdeu. Perdeu, sim. É que ia perder de goleada caso voltasse à estrutura antiga do governo Jair Bolsonaro. Foi um relatório que passou, mas passou tirando competências que tinham sido atribuídas por Lula, ou seja, eu quero isso, isso e isso nestes ministérios. E aí o Congresso vai lá e fala. Não. É, por isso que ele foi buscando 10, conseguiu 5 e vende esses 5 como que foi uma vitória. Não foi. Mas uma das observações que, complementando o que menciona Piperno, é que em governos anteriores do Lula, a articulação política estava nas mãos de pessoas de vários partidos. E nesse em particular, está tudo concentrado no PT. Rui Costa, o Alexandre Padilha. Então são questões... O núcleo mais duro, realmente. E muito próximo. E aí, Lula, inclusive, chamou hoje para uma reunião o presidente da União Brasil, dizendo, você é da base aliada ou é contra? Porque está jogando tudo contra. Mas a União Brasil está entrando muito como independente em várias das votações, né? Mas ele tem cargos no governo. Sim, tem cargos, mas assim como outros partidos, muitas vezes diz não ou se mantém ali em cima do muro. Então, mas quando você está dentro de uma base aliada, entende-se que você tem que apoiar ou pelo menos justificar por que você não está apoiando. Fazer uma crítica em relação a melhorar a proposta do governo. Não está sendo o caso. Então, dá a sensação como que o governo pode melhorar essa articulação se trocar os articuladores. Mas isso pode ser um custo político muito grande, ter que despender o Alexandre Padilha ou o Rui Costa. O que houve também de custo grande para o governo? Ele não queria a recriação da Fundação Nacional da Saúde, a extinta FUNASA, mas não teve jeito. Na hora de negociar com o Congresso, precisou ceder. E de que forma que você vê essa recriação, que é apontada por muitos como uma forma de oferecer cargos para os políticos e para os partidos em troca de votos? Fábio Piperno. Mais um capítulo da extorsão que eu falei, da extorsão parlamentar. E veja, o governo... Mas é regredir também uma criação como a FUNASA, por exemplo, no teu ponto de vista? Mas eu acho que tem uma questão também simbólica nisso, né, Evandro? Aliás, duplamente simbólica. Primeiro, que o governo não queria e os parlamentares criaram, aliás, acabaram ressuscitando essa fundação. Segunda coisa, e aí é o mais irônico de tudo, quem acaba recriando a FUNASA é exatamente uma parte do Congresso que tem um discurso, teoricamente, de
liberais na economia. Quando eu falo de liberais a brasileira, tem gente que não leva muito a sério, mas liberais de quermesse, no teu ponto de vista? Ah, mas total, não é a turma que foi eleita, inclusive, eles fizeram campanha, né, pregando um Estado menor interferência na economia e tal, e aí na primeira oportunidade que eles têm para chantagear o governo, o que eles fazem? Funasa de volta e de olho também na Codevasf. Não vamos esquecer. Gani, tem hipocrisia dos liberais de quermesse, como aponta Fábio Não tem, por que não? Porque a volta da Funasa aí, criando 26 superintendências, o que acontece, né? Se não voltasse a Funasa e ficasse tudo a cargo do Ministério da Saúde, sob comando do PT, é claro que também esse orçamento iria para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde estaria mais inchado. O que o PT não quer é dividir o poder, ele não quer descentralizar o poder. E quando o Piperno ele fala que antes tinha um presidencialismo de coalizão, que presidencialismo de coalizão? Durante o governo Lula 1, esse presidencialismo de coalizão foi conseguido com mensalão, comprando deputado, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive. Foi assim que o governo... Foi assim. E no segundo mandato, o mensalão só mudou de nome e foi estendido para o Petrolão. Então, na verdade, esse presidencialismo de coalizão era a coalizão comprando um bando de parlamentares, seja com grana do mensalão ou com grana dos desvios da Petrobras. O que foi, Piperno? Primeiro que o presidencialismo de coalizão já vem com o Fernando Henrique Cardoso. Né? Foi montado lá um grupo lá de alguns poucos partidos que acabaram dando a base de sustentação ao governo. Inclusive também teve grana lá, teve, enfim, a história lá da compra de votos aí para votar, enfim, a reeleição. Então isso no Brasil sempre aconteceu. Mas aí esse modelo segue no governo Lula, só que tem uma diferença importante. Você ia lá e negociava com os caciques. 3, 4 partidos, eles iam te dar. Inclusive, o maior beneficiário do mensalão, sempre bom a gente lembrar, foi o partido de Valdemar da Costa Neto. Hoje, o dono do PL de Bolsonaro. Eles estavam lá. Gustavo Segré. De alguma maneira, a gente sente que agora é varejista. Antes era atacadista. Isso, né? Mas é uma boa Antes era atacadista, agora é varejista. Mas o ponto é que foram evoluindo, porque como bem menciona Alan, era o mensalão que era dinheiro de empréstimos absurdos, uma história que não colava com nada, né? Pedia empréstimos que nunca eram devolvidos, inclusive o único que continua preso é o Marcos Valério. O resto, nada. Aí foram o Petrolão, dinheiro que era Petrobras pagava um sobrepreço, devolviam através das construtoras para o projeto. E agora emenda. Agora não é mais dinheiro oculto, agora é dinheiro do povo mesmo. Dá emenda para tentar conseguir alguma coisa. O problema, e aí eu estou de acordo com o Piperno na questão da extorsão, é que quando você extorque e você se toca que o governo está disposto a pagar, vai tentar ver aonde que está o limite. E aí vai pedir mais. Isso tem muito a ver com uma fala de Lira que eu acompanhei hoje. Ele falou o seguinte, que é injusta a acusação de que o Congresso só aprovou a MP porque Lula liberou 1,7 bi em emendas ontem. Pelo contrário, foi o governo que não se planejou e não ouviu os apelos da Câmara, deixando a sua obrigação para a última hora e pressionando a si mesmo. Foi o que disse Arthur Lira numa entrevista ao vivo hoje.